Hola chicos, bienvenidos a más una clase de lengua española. Yo soy la profesora Elisiane y juntos vamos a estudiar un poco más. Hoy vamos a ver el modo imperativo. Vamos conhecer esse modo de conjugação verbal. Bien? Vamos ver como se utiliza, né? Quais são aí os detalhes, as coisas que nós temos que prestar atenção ao utilizar o imperativo. Os gêneros textuais que vamos utilizar nesta aula são campanha e HQ. E, como eu já disse, em língua, em gramática, vamos ver o emprego do imperativo afirmativo. O objetivo da nossa aula é promover práticas do uso da língua espanhola de forma contextualizada, inseridas no universo social do estudante. Empezamos. Vamos a reflexionar. Vamos refletir um pouquinho, pensar um pouquinho sobre essa frase que diz estás on. O que significa isso para você? Te remete a quê? Nós temos esses dois botõezinhos aí, verde e rojo, on e off. Então, né? Estar on é manter-te activa ou activo, manter em forma tu corpo e tu mente. Então, o que é estar on? É estar ligado, estar ativo, em movimento, não somente o corpo, como também a sua mente. Cruz Roja Juventud Española pone em marcha a campanha Estás On, cuyo objetivo é sensibilizar a la población adolescente y joven sobre la importancia de mantener hábitos alimentarios y cotidianos saludables. ¿Cómo conseguirlo? Muy fácil. Sigue estos consejos en tu día a día. Então, aqui fala a respeito de uma campanha que foi promovida, voltada para jovens, para adolescentes, para recomendar, né, a prática de atividades físicas e uma alimentação mais saudável. Conozca estes conselhos. Vamos a ler. Cuida tu alimentação, proporciona a tu cuerpo los alimentos que necesitas. Não olvides, não se esqueça que é importante fazer 5 comidas ao dia. Então é importante fazermos 5 refeições ao dia, é o que diz aí. Número 2. Antes de comprar, prepara-te a lista. Consume produtos de temporada, aquelas frutas, as verduras que são próprias daquela estação. Tenha em conta a higiene a la hora de preparar os alimentos. 3. Activa-te. Exercita tu corpo a diário. Então se mantenha ativo e exercite o seu corpo diariamente. Pratica algum deporte várias vezes a la semana e não passes as horas muertas delante de la tele ou del ordenador. Então não passe aquele teu tempo livre, todo o teu tempo livre parado diante de uma tela de TV ou de computador ou de celular. Empieza agora mesmo e desfruta estando on. Então, são as recomendações, os conselhos que temos aí. Atividade 1. Busca em el texto as formas verbais usadas para aconselhar. Então, você vai ler novamente, vou dar um tempinho para você procurar aí no meio de todas essas palavras, os verbos que estão sendo utilizados para fazer recomendações, para dar um conselho. Um tempinho aí para você encontrar esses verbos. Pegue uma hoja, tu bolígrafo, tá? Pega uma folha de papel, sua caneta e anote aí quais são os verbos que foram utilizados para aconselhar. Bien?
Muito bem. A ver, você conseguiu aí anotar todos esses verbos? Vamos conferir, veja se você conseguiu acertar. Veja, cuida a tua alimentação. Temos aí cuida, verbo cuidar. Ele está sendo utilizado aí no modo imperativo, afirmativo, que é um modo de conjugação que usamos para dar um conselho, para fazer um pedido, para fazer uma recomendação, mas também para se dar uma ordem, né? Para dar uma instrução de montagem, por exemplo, né? Então, se cuida a tua alimentação, temos cuidar. Proporciona, verbo proporcionar, proporciona a tu corpo os alimentos que necessitas. Temos aí, né, no imperativo. No olvides. Temos aí o imperativo negativo aparecendo. No olvides, né? Que é importante fazer 5 comidas ao dia. No número 2, antes de comprar, prepara-te a lista. Mais um conselho, mais uma recomendação. Prepare a lista, prepara-te, está no imperativo. Consume, está também no imperativo. Ten, o verbo tener aí, ó, ten em conta, tenha em conta, leve em consideração. Na 3, activa-te, exercita. Temos aí esses 2 verbos no imperativo também para fazer a recomendação. Pratica, mais uma vez o verbo fazendo a recomendação, e no passes las horas muertas delante del ordenador. Então, no passes, mais uma vez, a gente tem aí o imperativo negativo, a palavra no aparecendo antes, né, do verbo passar, para indicar uma negação, no passes. Atividade 2. A ver, que temos acá? Teniendo em conta o público a quem se destina a campanha, então levando em consideração, né, que essa campanha ela foi pensada para um público jovem e adolescente. Fíjate em los verbos, presta atenção nos verbos e los possessivos e contesta. Qual forma de tratamento foi usada e por quê? Qual que é a forma de tratamento usada aqui? Será que foi utilizada o tratamento formal ou será que foi utilizado um tratamento informal? Lembrem-se, tratamento informal eu utilizo o pronome tu. Tratamento formal eu utilizo os te. Temos aí então um trecho, né, das recomendações que diz: cuida tua alimentação, proporciona a tu corpo os alimentos que necessitas. Então veja, foi pedido ali que você preste atenção tanto nos verbos, na conjugação no verbo, como também no uso dos possessivos, os pronomes possessivos, aquelas palavrinhas que indicam a posse de algo. Então temos aí, ó, proporciona a tu corpo os alimentos que necessitas. No olvides que é importante fazer 5 comidas ao dia. Antes de comprar, prepara-te la lista, consume produtos de temporada. Um tempo aí para você analisar essa questão, responder e já voltamos com a conferência, tá? Para ver se você conseguiu aí realizar.
Listo, chicos? Vamos a corrigir, então. Vamos ver a sua resposta, comparar com a minha resposta aqui. Então, o que a gente tinha que fazer? Ó, responder qual forma de tratamento foi usada e por quê. O tratamento usado foi informal, com tu, né? Com o pronome tu. Cuida tu, por exemplo, pois a campanha Estás Warm foi hecha para a população adolescente e jovem. Então, a linguagem é informal por quê? Porque quando se está falando com o público jovem e adolescente, se busca aí uma interação, falar de um modo mais próximo, uma proximidade. Por isso, usado aí a linguagem informal e temos aí o pronome possessivo tu, né? Proporciona a tu corpo, a gente vê aí, e também os verbos que estão no imperativo, cuida, tu, proporciona, está aí conjugado com tu, consume, prepara-te, todos eles estão conjugados com o pronome tu. Temos mais uma atividade para você pensar aí e responder. Además de consejos, se usa o imperativo em outros casos. Relaciona cada frase com su uso correspondiente. Então, temos aí na letra A, chicos, comed agora mesmo. Chicos, comer agora mesmo. Está sendo usado aí essa frase, o verbo comer, comed, para dar instruções, dar ordens ou pedir algo a alguém. Então, você vai fazer aí a relação, certo? Prepara-te uma ensalada, por favor. E aqui na B, prepara-te uma ensalada, prepare uma salada, por favor. Está sendo usada aí essa frase para dar instruções, dar ordens ou pedir algo a alguém. Em la C, pulse e mantenha pulsada a tecla de encendido. Então, aperte, mantenha pulsada aí a tecla de ligado. Está sendo usado isso aí para dar instruções, dar ordens ou para pedir algo a alguém. Pense aí um pouquinho, responda e nós já voltamos para corrigir. Muy bien, chicos. Entonces, a ver como se quedaram aí as respostas. Então, chicos, comed agora mesmo trata aí de um ordem, né? Trata de uma ordem que está sendo dada a uma criança, por exemplo. B, prepara-me uma ensalada. Letra B está fazendo um pedido aí. Então, letra B, pedir algo a alguém. E C, pulse e mantenha pulsada a tecla de encendido. Letra C, está dando aí uma instrução, dar instruções, tá? Espero que você tenha conseguido aí solucionar, resolver esse exercício. Modo imperativo regular. Por que regular aqui? A gente vai ver os verbos regulares. Sabemos que existem verbos também que são verbos irregulares, quando existe uma mudança na raiz ali da palavra. Exemplo do imperativo afirmativo regular. Temos aí os verbos viajar, comer e subir. Veja aqui, ó, as pessoas que temos aqui. Tu, vos, usted, vosotros e ustedes. Você não está sentindo falta de nada aqui? Cadê o yo, professora? Será que você pensou, percebeu que não temos yo aqui? Eu. Por que não temos? Porque como trata-se aí do modo imperativo, você está dando ordem, está dando um conselho, fazendo uma recomendação, não se costuma fazer uma recomendação, dar uma ordem para si mesmo, para si próprio.
então não temos o yo. Claro que existe exceção, num monólogo, numa peça teatral, por exemplo, uma pessoa está ali, ela pode estar dialogando consigo própria, pode estar conversando com ela mesma, mas aqui, né, no modo geral, a gente não tem o modo de conjugação do imperativo com yo. Então, temos com tu e com vos. O viajar se queda assim, viaja ou viajar. Com tu se queda viaja, com vos viajar. Usted viaje, vosotros viajad, ustedes viajem. O verbo comer fica assim, com tu come e com vos come. Usted coma, vosotros comed e ustedes comam. Com o verbo subir, terminação em ir, tu sube e vos subi. Usted suba, vosotros subid e ustedes suban. Adelante, agora temos mais uma atividade. Conjuga os verbos em imperativo afirmativo. Vamos ver se você lembra ali da nossa tabela de conjugação. Ó, temos ali o primeiro verbo, contar. Quando nós temos aí a terminação ali do verbo em ar, ele está no infinitivo, termina em R, para você fazer a conjugação com tu, o que que você vai fazer? Vai fazer aí a conjugação no presente do indicativo, contar. Eu conto, tu contas. Segunda pessoa, contas. O que é que eu faço? Tiro o S e se queda conta, né? Só para você lembrar. Com vós outros, né? Lembrando ali da nossa tabela, o que que acontece com o verbo com vós outros? Eu somente, né, observo o verbo no infinitivo, tiro o R e coloco a letra D no final, somente para que você lembre, vá prestando atenção nas dicas. Verbo contar ainda com os T, o que que vai acontecer? Eu vou tirar o ar e vou colocar o E no lugar. Com os T's, o que que vai acontecer? Vou observar a minha resposta ali do T e vou somente acrescentar a letra N, tá? Então, nós temos aí os verbos contar e verbo vender. Vocês podem pensar aí por um tempo, tentar responder e já voltamos para corrigir. Vamos corrigir então. A ver. Então, nós temos aí, temos tu canta, tá bem? Usted cante, vosotros cantad e ustedes cantem. Verbo vender, tu vende, usted venda, vosotros vended e ustedes vendam. É claro, gente, que vocês não vão conseguir compreender tudo isso de uma vez só. Aos poucos, vocês vão lendo, vão praticando, vão ouvindo músicas, vão assistindo aí películas, séries, né? Vão praticando, utilizando a língua. O importante é que você entenda aí o princípio e depois vocês vão agregando e cada vez mais se apropriando desse conteúdo. Modo imperativo agora com alguns verbos irregulares. Exemplo do imperativo com o verbo ser, venir e decir. Verbo ser, verbo vir e o verbo dizer, tá? Então, nós teremos aí o verbo ser, tu, se e vos, se. É a mesma forma, tanto para tu quanto para vos. Aí, vai acentuado para as duas formas. O verbo ser, por se tratar de um verbo irregular, né? Veja que ele é bem diferente. Eu sou, tu eres, ele es. Vocês viram a modificação grande que acontece na raiz aí desse verbo?
Com usted se queda sea, com vosotros sed e com ustedes sean. O verbo venir, com tu ven e com vos veni. Com usted venga, com vosotros venid e com ustedes vengan. Decir, com tu di. Veja aí, perceba a irregularidade, né? Como ele muda. Com vos, deci. Usted diga, com vosotros decide e com ustedes digan. Muy bien. Atividade 5 agora, completa com imperativo, afirmativo e irregular. Então, temos aí esses verbos irregulares, na letra A, venir, na letra B, ser, venir, decir, aqueles que apareciam ali na tabela. Então, você vai conjugar esse verbo aí de acordo com o que está entre parênteses. Na A, temos tu, em la B, usted, em la C, vosotros, em la D, usted e em la E, ustedes, tá? Um tempo para vocês analisarem, vocês podem fazer uma pesquisa rápida, né, numa tabela de conjugação aí na internet, podem responder e já voltamos para corrigir. Muy bien, vamos a corrigir entonces. Tenemos acá en la letra A, ven a mi fiesta de cumpleaños, venha a minha festa de aniversário. Em la B, sea un buen estudiante, seja um bom estudante. Em la C, venid siempre a la clase, venha sempre para a aula. D, diga toda a verdade. E em la E, digam buenas palavras, digam palavras boas, não digam palavras feias, palavrões. Vamos ver aqui agora a sugestão de uma atividade para você realizar após esta aula, tá? Não é para fazer agora, mas quando você estiver aí com o tempo livre, cria uma lista com ações em imperativo. Você vai pensar, vai criar uma lista com várias ações com os verbos no modo imperativo. Planificação de tarefas diárias ou objetivos personais. Então, você vai pensar planos para suas tarefas diárias, objetivos pessoais que você tem aí. Você vai fazer essa listinha, colocando aí o verbo sempre no imperativo, certo? O que aprendemos, chicos, em esta classe? Leemos e interpretamos o texto, estás on. Analizamos o uso do modo imperativo em el texto. Vimos que se usa el imperativo para dar órdenes, consejos, instrucciones y para pedir algo a alguien. Y conocemos los verbos ser, venir y decir irregulares en el modo imperativo afirmativo. Muy bien. Muitas gracias, chicos. Espero que vocês tenham aí compreendido bem o conteúdo e hasta luego.